Mas e a igreja? Mas onde está a igreja? Onde está a voz profética? Onde estão os que pregam a verdade? Onde estão os que pregam morram? Onde estão os mestres de Deus a gritarem morram? Morram, para viver morram, por amor a Cristo morram, por amar a Deus acima de tudo morram. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua família. O meu nome é Rosane e eu quero conversar com vocês a respeito de tudo isso que está acontecendo ao nosso redor. O título deste vídeo é Se Eu Perecer, Pereci. Eu quero começar lendo a palavra de Deus no livro de Esther, capítulo 4, versículo 16. Aqui é Esther falando. Vai ajunta todos os judeus que se encontram em Suzã, e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. E eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei eu ter com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu perecer, pereci. Olha diante de quem, irmãos, que Esther iria, diante do rei, e ela fala ainda que seja contra a lei. Se perecer, pereci. Quero ler também para nós aqui Esther, capítulo 3, versículo 8. E Amã, inimigo, né? E Amã disse ao rei Assuero, existe um povo, o povo somos nós, aqui ele está falando de nós, o povo de Deus. Olha o que Amã, o nosso inimigo, fala, olha o que nós ouvimos hoje aí, tá? Existe um povo espalhado, um povo que não se mistura, espalhado e disperso de todos os povos em teu reino. E suas leis são diferentes das leis de todos os povos. Você sentiu aí uma separação, né? Uma diferença, né? Sua lei é diferente da lei de todos os povos. E as leis do rei, eles não cumprem. Isso te lembra alguma coisa, irmão, que está acontecendo atualmente? E aí ele fala, não é conveniente ao rei tolerá-los. Irmãos, isso tudo que nós estamos vendo hoje tem que trazer alegria ao nosso coração, traz vários sentimentos, mas um dos sentimentos que tem que trazer alegria. O Senhor Jesus disse, né, alegrai-vos quando virdes todas essas coisas acontecendo, porque a vossa redenção está próxima. O Senhor Jesus está voltando, irmãos, aqueles de vocês que têm óleo, guardaram óleo, que vocês têm comunhão, aliança com o Senhor. Para nós isso não é estranho, né? Isso já era previsto. Outra coisa, irmãos, eu quero ler também, isso aqui eu anotei aqui no meu caderno. Lembra aquela passagem das parteiras do Egito que não queriam obedecer ao rei? E as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram, olha isso, não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. As parteiras temeram a Deus, irmãos, e elas não obedeceram ao rei. Existem alguns decretos reais aí que para o povo de Deus não cabe. Que se você é povo de Deus, você não vai se dobrar, irmãos. Lembra Sadraque, Mesaque e Abdenego? Quando foi imposto a eles. Olha, quem não... A gente vai tocar aqui tudo que é instrumento aqui. Quem não se prostrar e não adorar e não reverenciar a estátua, vai sobrar para essa pessoa. E eles não se prostraram, irmãos. Hoje a gente tem visto muitas coisas aí acontecendo. Na Europa, principalmente, o cerco está se fechando para os nossos irmãos que estão lá. Só que isso vai se espalhar por todo mundo, irmãos. Essas coisas vão se espalhar porque é o sistema da besta. O sistema do anticristo está sendo implantado debaixo do nosso nariz. Olha outra passagem aqui que eu quero compartilhar com vocês. Respondendo Pedro e os apóstolos disseram, aqui ele está falando com o sumo sacerdote, irmão, com uma autoridade, tá? Então você vê que tem as autoridades governamentais, as autoridades espirituais, o que que importa? O meu pastor está falando que não tem problema eu tomar esse negócio aí.
Você sabe do que eu tô falando. O meu pastor falou que não tem nada demais. O que te importa, obedecer ao teu pastor ou obedecer a Deus? Você já pesquisou a composição disso aí? Você já pesquisou por que todo mundo que fala contra é censurado, é calado? Já pesquisou a respeito disso, da fúria do inimigo contra a tua vida, contra a minha vida? Respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Irmãos, tem gente que está falando assim, não é agora, porque cadê o anticristo? Tá, e da onde, irmãos? Da onde na Bíblia que diz que o anticristo tem que aparecer primeiro para a marca aparecer depois? A marca da besta, onde é que tá na Bíblia, meu irmão? Na Bíblia. Aqui não é opinião nossa. Cadê na Bíblia que o anticristo tem que aparecer antes? Em lugar nenhum. A Bíblia diz que ele vai obrigou a todos, pequenos, lá, aquela passagem que já conhecemos. Ele vai obrigar. Em momento algum diz que é ele que vai criar, que é ele que vai começar a implantar. Ah, mas, Rosane, é que eu vou comentar aqui com vocês rápido. Poucos comentários aí que o pessoal me manda às vezes. Ah, Rosane, mas é que são vários nomes diferentes, né? Várias marcas diferentes. Irmãos, por exemplo, irmãos, suco. Existem vários sucos, várias marcas, existem sucos naturais, sucos artificiais, sucos concentrados para você diluir com água. Todos eles entram no seu organismo da mesma maneira, com água. A água é o componente principal do suco. Todas essas coisas aí que você está vendo com nomes diferentes, que estão se propondo aí a entrar no seu organismo, todas elas têm um componente em comum, e você estude a respeito para saber, você que não tem noção do que a gente está falando. Existe uma coisa, irmãos, que é o tempo kairos. O grego é um idioma bem amplo e por exemplo, se eu falar assim, no tempo de Deus as coisas vão se alinhar. Nossa, eu tô sem tempo. Em português a palavra é tempo para essa palavra, em inglês também, em vários outros idiomas. Mas no grego existe uma diferenciação muito preciosa. E existe um tempo que se você perder, irmão, se eu perder, a gente tá frito, que é o tempo kairos. O kairos é o tempo de Deus, é uma janela muito curta, muito preciosa de tempo. É aquilo que o Senhor Jesus chamou de tempo da visitação. Quando ele falou assim, estava lá falando sobre Jerusalém, ele falou, se você reconhecesse hoje o tempo da tua visitação. Existe um cronômetro divino, que é o kairos. O tempo de Deus é uma história que não se repete. Se a gente perder esse trem aí, irmãos, eu falo que é o trem do kairos, já era. Se você, por exemplo, assim, São Paulo, que é uma cidade grande, em um ponto de ônibus só passam vários ônibus. Vários. Aqui em Curitiba já não é dessa maneira. Mas você tá lá em São Paulo, se você tá no ponto de ônibus e você perde o seu ônibus, a culpa é do motorista? Então tem muita gente aí que tá falando assim, mas é que Deus, ele vai entender, ele é misericordioso. Tá, irmãos, e você comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal também? Você estava lá com Adão e Eva? Você participou da hora que eles tocaram e comeram e desobedeceram ao Senhor? Não, nenhum de nós estava. E sobrou para toda a humanidade, irmãos. O que quer dizer isso? Quer dizer que Deus é fiel, que Ele é fiel à palavra dEle, que Ele vela sobre ela para cumprir. Quando Ele falou, certamente morrereis. Veio o diabo e falou, não, imagina. Deus falou que você certamente morrerá? Imagina. Acho que, enfim, contou lá a mentira dele. E falou, certamente não morrereis. Hoje o diabo fala a mesma coisa para você a respeito dessa situação global que está acontecendo. Ele fala, não, isso aí certamente você não morrerá espiritualmente. A mesma mentira que ele contou, irmãos, no Jardim do Éden, ele conta agora de novo. Não, certamente não morrereis.
Aí ele vem com todas as astúcias e enganos possíveis e imagináveis, porque eu não estou falando de um ser humano, irmãos, a gente está falando do pai da mentira. A gente está falando de um dos seres mais inteligentes que o Senhor criou, o único ser que alcançou o testemunho de ser perfeito. Ele foi o que alcançou esse testemunho da boca de Deus. Perfeito eras. Desde o dia em que foste criado. Olha isso. Aí você acha que esse ser, irmão, vai ser idiota o bastante, tosco, vai ter um nível humano de pensamento para vir apresentar. Igual o irmão falou, eu achei tão interessante um áudio que o irmão compartilhou conosco em um grupo. Ele falou assim, tem gente que tá esperando o quê? Passar um carro com alto-falante, olha a marca da besta, recebam a marca da besta. Pior que tem gente que tá esperando isso, irmão. Ai, cadê o anticristo? Tem gente que... Uma das perguntas que eu mais recebi. Ah, cadê o anticristo? O anticristo não tem que aparecer antes? Irmão, a gente precisa ler a Bíblia. Temos que ler a Bíblia. Onde na Bíblia que diz que ele tem que aparecer antes, irmãos? Em lugar nenhum. Nenhum. Quero entrar com vocês aqui nas fábulas. Fábulas que a gente cria na nossa cabeça. E a gente quer porque quer que Deus se adeque àquilo ali. A gente não sei o que é, irmãos. A gente... aqueles irmãos, se você ainda tá pensando, ai, será? Não, é que é lei, é obrigado, né? Vai ser obrigado, né? Você vai ter que escolher, irmão, se você vai temer ao Senhor, vai desobedecer o rei igual as parteiras, vai desobedecer o rei igual Esther, vai desobedecer o rei igual Sadraque, Mesaque, Abdinego. Você vai ter que escolher. Cada um de nós vai ter que escolher se a gente vai desobedecer o rei. E entenda o que eu tô falando. Quero falar com vocês a respeito das fábulas que a gente cria. E a gente fica tão desapontado, tão confuso, irmãos, com Deus, muitas vezes. E é perigoso para nós isso aí, porque a gente passa a questionar o caráter justo do Senhor. João Batista. João Batista não foi um homem que foi criado, irmãos, para receber Jesus. Ele foi criado para preparar o caminho. Ele não foi aquele que saltou no ventre da mãe dele quando ele ouviu a saudação de Maria. Não foi? Ele não foi aquele, irmãos, que falou, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não foi ele que falou, foi. O que João Batista estava pensando quando ele falou assim, ó, para os discípulos dele? Vamos lá perguntar para Jesus se é ele mesmo que deveria de vir ou havemos de esperar outro. O que aconteceu? Isso aí nos mostra, irmãos, que muitas vezes a gente fica numa soberba. A gente acha que... Se João Batista... Eu quero ler aqui para nós. E João, chamando 2 de seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo, és tu aquele que havia de vir? Ou devemos esperar outro? Irmãos... Pensa nisso, o homem foi criado para preparar o caminho. Ele viu o Espírito Santo descendo em forma de pomba sobre o Senhor Jesus. Ele disse, não sou digno nem de desatar as correias das tuas sandálias. Aí de repente acontece um negócio que ele não estava esperando, ele foi preso. E aí lá na prisão, pensando na vida, João Batista falou, ai, será que é ele? Eu acho que deu alguma coisa errada aí, acho que eu me confundi, acho que não é ele não. E era, irmãos, só que Jesus não se comporta como a gente prevê. Então, a palavra está nos mostrando já, olha aqui. Quando Noé entrou na arca, e aconteceu que passados 7 dias, Noé entrou e ficou lá olhando para o teto da arca, irmão. Para a parede, ficou lá conversando com a família dele. E aconteceu que passados 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. O Senhor falou, passados ainda 7 dias farei chover sobre a terra. Tem pessoas que estão me escrevendo falando, eu não vou guardar nada, eu não vou me preparar, se preparar é falta de fé. É falta de fé? A fé sem obras é morta, irmãos. Olha o perigo da nossa soberba, irmãos.
José, marido de Maria, estava com Jesus Cristo no colo. Ele teve um sonho. O anjo falou, levanta, pega o menino e foge. Foge. Aí o povo de Deus não foge, não foge. Jesus Cristo no colo de José. Jesus Cristo seria a melhor desculpa para José falar, esse sonho que eu tive não é de Deus, esse sonho que a irmãzinha teve não é de Deus, esse sonho desse profeta aí é falso. Porque não, eu vou fugir? Eu sou povo de Deus? Deus me protege? Ah, é, irmão? Ah, é, irmã? Vai, tranca-te nos teus aposentos e esconde-te por um momento até que passe a ira. Ah, você não vai ter que se esconder. Você não vai ter que reservar nada na sua casa, nenhuma comida, nada, nada. Você vai ficar aí belo e faceiro jogando em cima de Deus uma responsabilidade que é tua e que é minha? Cuidado, meu irmão. Ah, porque quem fala que vai fugir, que vai se esconder, que vai para não sei aonde, não sei o quê, é falta de fé. Ah, se eu for morrer, eu que morra, não sei o quê. Irmãos, a gente mistura a parte do seu perecer, pereci, de ficar ao lado das leis do Senhor, com o fugir. Jesus disse, orai para que vossa fuga, ele não estava falando com ímpio, irmão, ele estava falando com a gente. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno. Por que é que Jesus Cristo falou isso, irmãos? Por que é que a gente fica numa soberba, numa arrogância? Então, se você tivesse Jesus Cristo no colo e um anjo aparecesse para você em sonho e falasse, ó, suma daí, Herodes está procurando um menino para matar, você ia falar, tá repreendido, não é de Deus esse sonho. Olha o nosso, meu irmão, olha o nível de orgulho, de arrogância que a gente está nesses últimos tempos. A gente esquece da palavra. A gente não olha para os exemplos que a gente tem na palavra. Nós temos que ter equilíbrio. Se perecer, pereci. No caso das leis, olha isso aí, não misturar tudo, irmãos. Se eu perecer, pereci. No caso de leis que confrontam a soberania do Senhor na nossa vida. Se vem uma lei que confronta, que vai contra os princípios do Senhor, que é para profanar o nosso corpo, nós temos que falar como Esther. Não. Se perecer, pereci. Fazer como as parteiras do Egito. As parteiras temeram a Deus e não obedeceram ao rei. Agora, jogar em... não. Veja a inversão, irmãos. A gente fala, não, se tiver que morrer, eu morro. Num caso que a gente tem que fugir, e num caso que a gente tem que falar, se eu perecer, pereci, a gente fala, é que é a lei, né? É que vai virar decreto, né? Ai, olha a confusão, irmão. Não seja confundido, em nome de Jesus Cristo. Irmão, como eu já falei anteriormente, se você está confuso, se você não sabe o que vai fazer da vida, fica só com a palavra de Deus. Sai de rede social, sai dos grupos, sai de tudo isso aí. Vai ler a palavra, fica com a palavra. Não entre em fábulas, irmão. Porque é aquele lance também da testa, né? Porque tem gente que... Um dos maiores problemas atuais aí do povo de Deus. Mas é que é na testa. E cidade tem testa, irmão? Você já viu alguma cidade com testa? Porque a palavra de Deus diz lá em Apocalipse que a mulher lá tinha um mistério escrito na testa, meretriz, tarará, tarará. Estava escrito na testa da mulher. Só que depois o anjo fala que a mulher era uma cidade. Você percebe aí como é um linguajar simbólico? Alguém aí já achou uma testa de uma cidade, irmãos? Vocês que estão esperando que seja implantado algo literal na testa de alguém. Já acharam a testa de uma cidade? Porque ali está falando que a cidade tem testa. E eu já falei com vocês, eu vou refalar aqui. Eu falei no canal Voz Mansa e Suave que eu era uma pessoa, irmãos, que eu achava que, não, se eu tiver que morrer, eu morro, eu não vou guardar nada, eu não vou me preparar, não. Eu tenho que ter fé.
Irmãos, o Senhor me pegou de jeito, me corrigiu e falou: a fé sem obras é morta. Eu fui ler a palavra. Quando você vai ler a palavra, meu irmão, e você permite também, né? Porque tem gente que não permite que o Senhor quebre você. Que o Senhor esmiúce você, o teu ego, o teu orgulho, a tua arrogância. Tem gente que não permite. Vai ler a palavra e vai ficar, não. É a minha interpretação, não sei o quê. Tá, então, a cidade tem testa. Você está esperando que uma cidade tenha testa. Se você acha que vai ser na testa, a marca da besta, literal. Ah, o anticristo vai ter que aparecer primeiro. Você não existe base bíblica para isso, irmãos. Ele vai implementar a obrigatoriedade. Não diz que ele vai criar. Não existe base bíblica para falar que o anticristo vai aparecer primeiro. A Bíblia diz que o espírito do engano, o espírito do anticristo já está, 2 Tessalonicenses, irmão. Já está operando faz séculos, milênios. Então o Senhor manda o povo dele se esconder. Isso é bíblico. É bíblico, absolutamente bíblico. E aqueles de nós, irmãos, aí que estão em países onde o cerco está se fechando, nós que estamos aqui no Brasil, irmãos, isso vai se alastrar bem rapidinho, tá? Estude a respeito da composição disso aí. Veja por que eles deletam vídeos que questionam. Veja por que eles deletam e proíbem informações. Por que eles estão silenciando médicos que falam a verdade. Veja a respeito disso, irmão, estude. Você não será tido por inocente, irmão, porque Deus, a palavra dele é a palavra dele, ele vela sobre ela para cumprir. Se ele falou para Adão e Eva que certamente morrereis, a gente está até hoje colhendo isso, irmãos. A natureza pecaminosa. Deus não falou, e vocês são todos inocentes aí, né? Vocês nasceram depois. Não, então não tenta inventar moda, irmão, falar que quem receber a marca da besta tá livre, leve e solto, que Deus é o Deus de misericórdia, porque a gente cria um Deus que não existe. Você vê que quando os amigos de Jó vão lá pintar um Deus que não existe, e Jó falando ali Deus a realidade, né? O Senhor ainda falou, vocês falaram o que não era correto a meu respeito. Irmãos, a gente cria um Deus que vai ficar confortável para nós, né? Um Deus que a gente vai falar, esse Deus assim tá bom. Porque não é justo, né? Porque é o meu parente que tomou lá a profanação no sangue. Irmão, quem ama o pai ou a mãe mais do que mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que mim não é digno de mim. Olha, isso aí, o coração de muita gente está sendo exposto nesse momento. Se você fica furioso aí porque não sei quem que você conhece aceitou a profanação no sangue. Mas é que fulano é tão bom. Ele aceitou a profanação. Não, Deus vai entender, Deus vai perdoar. Não. Meu irmão, a gente não precisa de internet para ter as informações. A gente tem a Bíblia. A gente tem o Espírito Santo. Mas é que o fulano lá, ele não viu nenhum vídeo explicando. Tá, mas ele não viu o Espírito Santo? Cadê a comunhão? Cadê o óleo da pessoa? Irmão, comunhão não se vende, não se empresta. Você não tem óleo, você não está tendo comunhão com o Senhor. Isso aí você não consegue comprar não, viu? Tenha comunhão com o Senhor, enquanto ainda dá tempo. Enquanto ainda existe uma janela muito estreita que está se fechando. Aproveita e corre, meu irmão, corre. O Senhor, ele tem misericórdia, ele dá um tempo, as pessoas falam, as pessoas alertam, a palavra de Deus alerta, só que tem muitas pessoas que vão ajuntar mestres para si, segundo as suas próprias concupiscências, segundo as suas próprias vontades. Eu só vou ouvir quem eu quero, quem eu gosto. Aquele pastor lá tá falando que pode, que tá tudo bem, que não tem problema nenhum, é ele mesmo que eu vou ouvir. Irmão, se você ainda não entendeu que a gente está no fim dos tempos, que nós chegamos no fim, que nós somos outra coisa, nós somos a última geração. Por que o Senhor Jesus disse assim, que se aqueles dias, esses aqui, não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria? Por quê?
Porque quem está aceitando essa profanação já não é mais 100% carne, meu irmão. A pessoa já está cheia de compostos estranhos aí. Se instrua, meu irmão. Nós já somos a última geração, acabou. Acabou, irmão. Porque a próxima geração já vai ser de seres estranhos aí com um DNA misturado. Seres híbridos, pessoas misturadas, pessoas que aceitaram corrupção no seu sangue, DNA de bicho, DNA de chimpanzé, hormônio de crescimento bovino. Se instrua, se instrua. Eu vou deixar os links aqui embaixo na descrição desse vídeo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.